Bom dia mais uma vez os heróis aqui presentes aqui para nós. Bom, o que eu vou falar para vocês aqui é justamente os aspectos epidemiológicos da prevenção, porque é um assunto que está do dia a dia na clínica médica, está todo dia nos ambientes de trabalho, se conversa. Eu tive uma dor no bar, ou num bar, ou numa conversa qualquer, sempre essa patologia de nefrolitise está sendo comentada. Então, mostrando para vocês que isso é calculose renal, uma afecção de elevado impacto social e alto custo, porque, na realidade, ela comete paciente para as pessoas saudáveis e produtivas, na idade de 20 a 40 anos, uma prevalência no mundo atingindo aqui em torno de 5 a 15% da população. Veja, essa patologia tem influência do ponto de vista genético, socioeconômico, ambiental e nutricional, e acima de 12% da população, algum dia alguém vai ter um cálculo renal sendo sintomático ou assintomático. Associado aqui a altas taxas de recorrência, daí a gente vê um paciente que tem um cálculo pequeno e ele diz assim: olha, esse pequenininho e acabou-se. Não. Então tem que mostrar para os seus pacientes que têm litíase que eles sempre têm que estar fazendo o seu seguimento através de ultrassom, e que, porque isso pode recorrer em 3 anos, principalmente se ele é litiase já, então essa incidência é muito mais menor, em 5 anos, vocês vejam aqui, 50%. Até recentemente pensava que o homem tinha sua prevalência, era muito mais acometido do que a mulher, hoje em dia está pau a pau, e é nítida aqui uma relação familiar, 40% a 60% da família do primeiro grau. Então, do ponto de vista aqui hereditário genético, eu já, de herança, eu tenho 3 filhos, já distribuí 50 uma parte de herança para meus filhos, um já está com litíase, outro também, mais controlado, então já distribuí herança, ninguém vai brincar futuramente com isso. Mostrando que a litíase, do ponto de vista dos hábitos alimentares, consumos de urinas, tipos de líquido, frutose, ocupação, sedentarismos, exercícios extenuantes, estados de hiperexcreção de calças por ureia oxalato, anormalidade do pH. Então vocês vejam que um pH persistentemente ácido diminui a solubilidade, aumenta assim a saturação tanto de cálcio do oxalato de ácido úrico. Aqui um pH extremamente ácido, e aqui o pH alcalino está relacionando com o cálculo ou a base do chamado de fosfato de cálcio, ou os cálculos de chamado de estruvita, que é o de fosfato de amônio magnesiano, justamente o cálculo clássico de infecção do trato urinário. Ou quem tem também uma acidose tubular renal vai predispor a tomar pedra no início. Além do mais, deficiência de inibidor e de cristalização. É que vocês vão falar, o tempo vai ser praticamente a aula de citrato. Então, nós temos o nosso organismo, produz chamados citratos, e esse citrato tem como objetivo de impedir a agregação dos cristais para que não formem assim os cálculos. Magnésio também é um protetor, é um inibidor de cristalização. Aí perguntaram, essa água magnésio misturada com magnésio, justamente mostra que tem proteção e outro aqui. Quem toma menos do que 1 litro de água de líquido por dia, ele vai ter predisposição de formar pedra no rins, principalmente se ele já é litiase. Então, aqui tem um questionamento que vocês vão ver mais à frente. Nefrolitise, quando vocês pegam a literatura, aí diz que é uma doença de concentração.
levando uma supersaturação, cristalização, nucleação, e aí forma o crescimento, o cálculo nesses pacientes. Entretanto, a gente vai mais à frente, do ponto de vista de sua prevalência, 80% são a base de cálcio, ou seja, oxalato de cálcio, 12% de infecção urinária, aquilo de fosfato de cálcio, 1 a 2% são de cálculo de cistina. E aqui vamos falar de cada um, partindo da prevalência, de que o cálculo de cistina, como falei, 1 a 2%. Isso aqui é uma doença genética autossômica recessiva, é um defeito no transporte desse aminoácido chamado de básico, da cistina, ornitina, lisina e arginina. Aí eu digo para os estudantes aqui, que vão fazer prova para a residência, vocês lembram de um defeito aqui genético nesse transporte desse aminoácido? Aprendam uma palavra chamada cola. Se cair numa prova na residência da vida de vocês lembram que esse distúrbio metabólico lembra de cola. Nada mais do que isso: C de cistina, O de lidina, L de lisina e A de arginina, dando uma dica para vocês futuro. É um cálculo que está extremamente associado à infecção do trato urinário. Comumente esses pacientes evoluem para insuficiência renal crônica, duro na queda do ponto de vista do eco, e logicamente tem história familiar de cistinúria, sempre perguntar. Tratamento tem que se fazer alta ingestão de líquido, restrição nutricional de aminoácidos essenciais, porque contém a metionina, que é um precursor da cistina. Alcalinização, mais uma vez, é um tipo de cálculo que tem que fazer o uso do citrato, orientações também de líquidos ricos em citratos, como suco de laranja, como também suco de limão, orientar. Esse uso dessas substâncias duas aqui tem a finalidade de diminuir a formação de sulfetos solúveis, porque, consequentemente, diminui a saturação de cistina na urina. Já os cálculos de ácido úrico, dois grandes fatores na sua fisiopatologia. Primeiramente é esse daqui, 80% da persistência de uma urina ácida, que vocês estão vendo aqui, isso devido ao distúrbio, uma piora da biogênese. O outro é o aumento na produção endógena do ácido úrico. O outro aqui, 20% são aqueles que têm o excesso de comer mais carne de proteínas, que é a dieta. E aqui o conceito de hiperuricemia no homem é maior do que 7 mg por decilitro, em mulher maior do que 6 mg por decilitro. Pacientes com excreção, superexcreção de ácido úrico, vocês com 20% esses pacientes podem apresentar gota. Um defeito congênito aqui no erro do metabolismo da purina dessa síndrome, que vocês estão vendo. E aqui tem as adquiridas, devido ao desvio do ácido úrico do intra para o extracelular, nas chamadas doenças proliferativas, como linfoma, o uso da quimioterapia, que vai ocorrer isso, síndrome tumoral, dá um toxinoma de ácido úrico, e aí muito comum na prática médica, fazendo o uso dos diuréticos tiazídicos, se chegam muito para nós, certo? Com ácido úrico elevado de origem medicamentosa. O objetivo do tratamento nada mais, todo aquele cálculo, aumentar a solubilidade do ácido úrico na urina e, por isso, reduzir assim a sua concentração, manter um volume urinário aqui de líquido. Quando eu digo líquido não é água, é de um ponto de vista sempre oriento, 50% de água, 50% de chás, suco, para não justamente colocar na cabeça da pessoa que ele diz: tome 3 litros de água, ele não toma 1 litro, e o vizinho diz que chá disso, será que o outro ele toma bem um carro-pipa. Então tem implicações de dizer, orientar. A alcalinização também entra em jogo aqui, o chamado mais uma vez aqui, o citrato de potássio, a lupurinol para reduzir a excreção de saturação, de 100 aqui é 300 mg, não é 350. Nos pacientes que têm alta excreção, podendo
até aumentar a dose aqui do alopurinol. Drogas aqui, pronto para vocês estudantes. Vejam que drogas que aumentam a excreção do ácido úrico. Quem vai altas doses de AAS, ninguém usa isso aqui. 1 grama, 2 gramas, ninguém faz isso daqui. Mas aqui, para a prova futura de vocês, pacientes gotosos que são hipertensos e que está aqui, a droga de eleição nesses pacientes é justamente a losartana, porque ela vai aumentar essa excreção, contribuindo para diminuir o ácido úrico. Fibrados como a atorvastatina, também a literatura tem informado fazer isso. Infecção, calpropor justamente infecção do trato urinário. Então, veja que é o que a gente chama de split ureia, degrada a ureia, são infecções que comumente são recorrentes ou que têm alguma normalidade anatômica, por exemplo, sonda vesical de demora. E esse cálculo, essas bactérias, elas elevam, associado com um pH alcalino, justamente porque são bactérias redutoras da urease. Entretanto, todos que vocês estão vendo aqui, pseudomonas, klebsiellas, proteus, e quando vocês, diante de uma infecção do trato urinário, vocês viram que 90% é da infecção do trato urinário por Escherichia coli. Quando eu tiver um paciente, aí como o doutor falou, com uma bactéria de infecção urinária, justamente com pseudomonas ou proteus e klebsiella, obrigatoriamente tem que ser investigados. Então, esses aqui são as bactérias que realmente vai formar o cálculo de infecção chamado coraliforme. Exceto aqui para a prova de vocês, a Escherichia coli, mesmo ele elevando o pH, mas ele não forma cálculo coraliforme. Então, um adendo para vocês futuros e provas que irão fazer. Aqui, associado a medicamentos diuréticos de alça, os diuréticos, enquanto os diazídicos aumentam o ácido úrico, os de alça, que é furosemida, eles são hipercalciúricos. Vitamina D também, por aumentar a absorção e aumentar a excreção de cálcio. Corticoide por mobilização, justamente mobiliza o cálcio do osso. E drogas que atuam nos pacientes de imunodeficiência. Sulfas, pelo menos, é questionado para sulfas atualmente, então raramente isso pode acontecer. Então, cálculo à base de oxalato de cálcio. Então, cálculo à base de oxalato de cálcio, a chamada hipercalciúria, quando tem na urina acima de 300 miligramas por dia no homem, acima de 250 miligramas por dia na mulher, ou 4 miligramas por quilo de peso. Então, é justamente esse é o conceito. E ela se divide em, pode se apresentar idiopática e secundária. E na prática médica, por que a gente já pensa que é uma hipercalciúria idiopática? É isso aqui pelo cálcio. O cálcio normal já fala a favor de que esse paciente tenha uma hipercalciúria idiopática. 5% secundárias, lógico. Mieloma múltiplo, clássico de um cálcio cérebro elevado, hiperparatiroidismo primário, tuberculose, sarcoidose, imobilização. Isso aqui mobiliza o cálcio cérebro, consequentemente é uma chamada hipercalciúria secundária. Tratamento das hipercalciúria é aqui o uso do diurético. O diurético, nesse caso, é o diazídico. Por quê? Justamente quando esses cristais eles se encontram na luz dos túbulos, em torno de 30 segundos eles se unem ao epitélio tubular, ele vai para dentro das células, sofre o processo metabólico e volta para o túbulo e assim, consequentemente, ele é excretado. O que ocorre justamente com o cálculo é pela concentração, certo, de esses cristais dentro do túbulo, consequentemente formando a pedra. Daí os diazídicos faz com que aumenta a reabsorção do cálcio no estágio, diminuindo essa agregação justamente no epitélio tubular.
Furosemide, não, porque, como já disse, eles são calciúricos. Hiperoxalúria, por definição, acima de 45 mg dia, isso como diferente do anterior, de hiperoxalúria, ela independe assim de sexo. É o vilão dos cálculos. 10 a 60% dos cálculos, a base de cálculo é o oxalato que está presente. Daí dizer que os cálculos de oxalato de cálcio, o oxalato, ele é o mais banido, ele é o mais letogênico. E está associado com doenças inflamatórias do intestino, principalmente a colite ulcerativa, doença de Crohn, pancreatite, isso em detrimento da deficiência que nós temos dessa bactéria oxalato fornígena, que é ela que se alimenta do citrato. Então a gente vê que citrato muito, se tiver algum comprometimento intestinal, vai haver uma deficiência e aí vai aumentar a prevalência de formação de cálculo. Cirurgias bariátricas. O obeso, vocês vão ver, o obeso ele tem dois lados da vida. Um lado de síndrome metabólica, que tem comumente nesses pacientes uma intensa acidez, consequentemente aumenta as taxas de produção de cálculo com ácido úrico, e aí ele se livra da obesidade e vem para a cirurgia bariátrica, consequentemente, olha lá, vai ter aumento de concentração de sais biliares ou ácidos graxos livres no intestino, a bactéria também está diminuída, consequentemente esses pacientes irão ser predispostos a ter cálculo à base de oxalato. Aqui mostrando aqui para vocês pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, levando a hiperoxalúria, como também levando a nefrolitise, e aqui veem se a incidência de cálculo aumenta após o tratamento justamente da cirurgia bariátrica. Citrato, hipocitratura, o citrato é endógeno, nosso corpo fabrica esse citrato, presente nos cálculos 40 a 50% dos formadores de cálculo à base de cálcio. Onde está presente? Na insuficiência renal, nas diarreias, porque pega álcool, então fica mais ácido, aumento de proteínas, depressão de potássio. Então, nessas situações aqui, isso porque aumenta a hipocitratura, porque justamente todos eles aqui geram uma acidose intratubular. E essa acidose intratubular faz com que justamente impede a absorção do cálcio para o interior da célula tubular, onde vai fazer seu processo metabólico. Consequentemente, ele impede e fica mais presente no no espaço do túbulo, consequentemente formando assim os cálculos. Então, como eu mostrei para vocês, um paciente que tem depressão de potássio também gera uma baixa de citrato. Infecção do trato urinário é outro, porque as bactérias vão se alimentar de citrato. Daí eu vou estar dizendo para vocês, cálculo à base de cálculo, cálculo à base de oxalato, cálculo à base de ácido úrico, todos esses tipos de cálculo usam citrato para impedir a formação do cálculo. Na prova de vocês, o único que vocês não devem fazer citrato é a base que tem cálculo por infecção, é mesmo que vocês estão dando bombinhas, as bactérias elas vão ser mais nocivas para o organismo. A acidose tubular renal tipo 1 leva uma profunda hipocitratura, levando a hipercalciúria, além do mais aumentando o pH alcalino, e a idiopática, isso aqui é rápido. Aqui, calculose relacionada à síndrome aqui da resistência à insulina, eu falei de síndrome metabólica, obesidade e diabetes. Então, afora a conta que eu já falei, nesses pacientes aqui para vocês, em virtude deles terem um distúrbio da amiogênese, consequentemente tem
um pH muito mais ácido, então a prevalência é de formadores de cálculo de ácido úrico. Fatores dietéticos aqui, a gente vai falar mais um pouco. Baixa ingesta hídrica, como aqui os açudes não têm água, então não tem fluxo urinário para estar aumentando assim o débito urinário, vão agregar saturação e formar cálculo, como eu disse para vocês, quem toma menos do que 1 litro vai formar cálculo. Tipos de líquidos, como vocês estão vendo aqui, tipos de líquidos, aumento de ingesta de sal, aumento de proteínas, baixa ingestão de cálcio, potássio também, e bebidas, aqui sim, com moderada quantidade, aqueles que gostam, 60%, ele tem uma ação benéfica na impedir a formação, mas desde que seja com moderação e nunca após uma crise de uma cólica renal que está inflamado o trato urinário. Mostrando para vocês o perfil da dieta na litogênese, é o que vocês irão encontrar num bal, em casa ou em qualquer repartição. Eles vão perguntar: eu posso comer isso forma cálculo, pedra no meu rins ou não? Vejam aqui o perfil da dieta aqui. Há realmente uma associação entre fatores dietéticos e formação do cálculo. Primeiro é o seguinte: ocorreu um aumento da incidência em países industrializados pós Segunda Guerra Mundial, comparado ao período durante a guerra, porque durante a guerra a fome, desnutrição, não tem muito carne, não tem muito carboidrato, não tem nada disso, consequentemente o que vai ocorrer? Desnutrição, menor formação de cálculo. Estudo feito na clínica mostrou o efeito do cálculo, explicando a redução da recorrência de litíase 2/3 daqueles pacientes que tiveram assim a orientação dietética. Mostrando aqui esse gráfico, veja aqui na primeira de 1913 a 1917, que foi a Primeira Guerra Mundial, houve diminuição da acidência. Após guerra houve um aumento, depois um platô, Segunda Guerra Mundial, e agora justamente o mundo mesmo das frutoses, das carnes e muito dieta hipercalórica, mostrando que as incidências estão aumentando. E aí vem nas grandes churrascadas, nada está proibido, nada, praticamente. Aí vocês vejam aqui que faz um aumento da ingesta proteica, inicialmente do produto do metabolismo, a produção de cistina, metionina, enxofre. Esse enxofre sofre oxidação, leva à formação de sulfato. Este sulfato é que vai gerar uma grande carga ácida. Essa carga com o ácido, aí vem o mecanismo tampão, que são os ossos, vai ocorrer mobilização, maior reabsorção óssea. Por outro lado, vai ter muita quantidade de cálcio, pela hiperexpressão aqui do cálcio, vai ter muita quantidade nos túbulos, consequentemente no renal, consequentemente diminui assim a sua reabsorção. Além do mais, aumenta pelo pH ácido, reabsorção de citrato, favorecendo assim a permanência dos cristais nos túbulos e assim formando o cálculo. A consequência de quem come muita carne é esta, principalmente o litiase, hiperexpressão tanto de cálcio oxalado como também do ácido úrico, e também leva a citratura, predispondo mais a litíase dos pacientes. Carboidrato é outra situação. Os carboidratos aumentam a fosfatura, consequentemente ocorre uma hipofosfatemia, o fósforo baixo entre jogo a síntese de vitamina D, faz com que aumente a absorção justamente intestinal, consequentemente levando assim a hipercalciúria. Mostrando que, olha aí, carboidrato, frutose, ingesta aumentou os riscos de pedra nos rins. Isso um enquete feito durante 10 anos. Esse trabalho mostrou que ocorre na população atual um aumento em torno de 2.000%
justamente o aumento de frutose. Nada mais isso é clássico das mulheres nas festas, um bolo, um sorvete, aqueles melaços, e elas se deliciam com aquilo. Parabéns, mulheres também. Mas tem isso para principalmente os litiáceos. Aqui mostrando a dieta do cálcio. Veja o seguinte, é muito comum que nossos pais, nossos avós, tias, vizinhos não comam queijo, não comam coalhada, não tomem leite, que isso é rico em cálcio e vai formar pedra no rins de vocês. É o que ocorre aqui. Indivíduos normais, aproximadamente 20% do cálcio ingerido, ele é absorvido. Há pouco tempo se acreditava-se que aumento da ingesta de cálcio aumentaria o risco da formação de cálcio à base de cálcio. Atualmente existem números elevados de evidência que uma dieta rica em cálcio, pelo contrário, diminui o risco da formação de cálcio. E aí, consequentemente, isso por quê? Se você diminuir o cálcio da sua dieta, como eu disse, o vilão, o bandido da formação de cálculo, a base de cálcio é o oxalato. Esse oxalato vai ficar justamente livre e, consequentemente, ele vai ter que, de alguma maneira, não ficar sozinho, vai levar a uma reabsorção do osso e ali, consequentemente, tendo problemas nos ossos em paciente, principalmente em criança. Esse é o mecanismo. Se o cálcio se liga ao oxalato do intestino, consequentemente sendo eliminado. E aí reduzindo a absorção e sua excreção urinária. Fontes aqui também lácteas, que são aqueles iogurtes, é uma boa fonte de cálcio para também impedir a formação de cálcio na base do cálcio. Aqui mostrando esse trabalho para vocês. Veja aqui, um paciente que teve uma dieta normal de cálcio, com baixa mais de proteínas, orientada também de sal, eles tiveram menor prevalência de litíase. E aqueles que diminuíram aqui o cálcio da dieta, então ocorreu a maior probabilidade de ter formação de cálcio da oxalato de cálcio. O tratamento da hipercalciúria, olha, vejam aqui, restrição de cálcio deve ser feita. Nenhum estudo prospectivo demonstrou que a restrição de cálcio leva à redução da recorrência. Pelo contrário, ele induz hiperoxalúria secundária, predispõe aqui, olha, pelo caso do oxalato, a perda da massa óssea devido ao balanço negativo de cálcio. Restrição crônica de cálcio pode aqui um hábito regulation dos receptores de vitamina D, permitindo que a vitamina D estimule tanto a absorção intestinal como a reabsorção óssea. E aí a ingesta de outros nutrientes como proteínas, cloreto de sódio, oxalato e potássio também pode afetar a excreção disso aqui. Conclusão: evitar a restrição de consumo de leite e derivados, tanto em criança como adulto. Isso é que a gente tem que orientar os nossos pacientes. E agora é aquela dúvida para o paciente menopausado que está fazendo suplemento de cálcio. Veja o seguinte, esse trabalho mostrou que suplemento de cálcio é diferente do cálcio da dieta. Comumente ele é feito aqui durante o cálcio entre mulheres, aumentam aqui 20% na formação de cálcio, porque justamente é dado durante as refeições e durante as refeições aumenta mais a absorção. A conduta é que paciente com urolitise cálcica que pretende continuar, então tem que fazer justamente a calciúria, ou seja, urina de 24 horas, com ou sem suplemento, para saber se na realidade o suplemento de cálcio está influenciando na formação de cálcio. E se aumentar o cálcio urinário durante a suplementação, consequentemente tem que conversar com o seu endocrinologista para discutir a interrupção entre riscos e benefícios do suplemento de cálcio. Oxalato é outro aqui. Estudo epidemiológico tem falhado em mostrar
ele presente nos alimentos. Praticamente, olha, nos alimentos aqui, justamente no Brasil, será que vitamina C vai formar cálculo à base de oxalato? Tem uma vitamina, então, com a gripe, tomar 1 ou 2 gramas, isso vai fazer? É uma coisa esporadicamente? Não tem sentido. Mas aqueles que já têm predisposição, que são os viciados a estar tomando costumeiramente, esse pode ter sim a superdose de vitamina C, pode justamente informar. Então, do ponto de vista de dizer chocolates, então diz que chocolate é rico em oxalato. Então, será que só deve aumentar a prevalência na Semana Santa que come mais um pouco? Mas nada disso tem implicações. Deixa chegar a Semana Santa e a delícia do chocolate sem problema nenhum. O perfil do sal, aí o litiasco, quem come muito sal aumenta a excreção urinária de cálcio. Isso é porque resulta da expansão do volume do extracelular, inibindo assim a reabsorção do cálcio. Isso é o motivo porque quem come muito sal vai predispor a formar pedra. Pacientes hipercalciúricos, esses são mais sensibilizados, ok? O sal também reduz aqui, olha, os citratos, também leva a baixa densidade na direção óssea e mostra na atualidade que a dieta do brasileiro é muito rica em sal. As recomendações da Organização Mundial de Saúde em torno de 2 a 3 gramas, 5 gramas por dia de sal. O potássio é uma relação inversa. Quem come menos potássio vai ter mais cálculo de cálcio. E quem come mais potássio vai diminuir a incidência de cálculo à base de cálcio. Então, quem come dieta com baixo potássio, gera assim uma diminuição da excreção de citrato, aumenta a excreção de cálcio e justamente quem aumenta o consumo vai aumentar a absorção tubular de fosfato, inibição da síntese de vitamina D, diminuição da excreção renal e assim, consequentemente, impedir que ocorra a formação de cálculo na base de cálcio. Além disso, tem os benefícios adicionais da dieta rica em potássio. Ela é rica em álcalis, reduz a excreção de ácidos e estimula a excreção de citrato. Tipos de líquido é outra coisa que comumente esse trabalho mostrou aqui. Foi feito em frigeiras, bebidas mais ingeridas, água por dia, quando vocês estão vendo. Ele entrou aqui cafeinado, não descafeinado, leite, suco, vinhos, água, aqui mineral com gás. Ele viu que é o seguinte, água mineral com gás, isso aqui tem implicações na formação de cálculo, isso é muito raro, mas a água mineral com gás, ela pode formar cálculo? Pode, isso aqui toma muita quantidade. Por que isso aqui tem implicação na água mineral com gás? Se for a água mineral vindo diretamente da fonte, sem problema nenhum. Mas essa é que a gente compra, que é industrializada, é justamente o bicarbonato que eles acrescentam na água mineral, tornando assim uma água mais alcalina, e vocês viram que o pH alcalino vai predispor à formação de cálculo de fosfato, de cálculo de cálcio e fósforo. Mas isso é muito raro na vida prática, nem que fica tomando toneladas de água com gás. Então mostrou que café cafeinado, nada disso, não tem nada a ver. Quem toma muito cafezinho, isso vai predispor a formar cálculo. Pelo contrário, café ele tem um efeito diurético, vai ter um vazio, as pessoas vão urinar mais. Chás, e aí? Qual o chá? Tem chá de qualquer tipo, chá disso, qualquer tipo de chá posso tomar? Posso, pode, só não tome veneno. Muitos vão questionar vocês, chá de quebra-pedra, isso é bom para o rins? Realmente você vem de cabo a rabo diz, chá de quebra-pedra é bom. Não tem evidência, mas se perguntar, tome, porque o que importa para nós é o volume de líquido que ele está tomando.
Tem na literatura, pelo menos no professor Nestor Short, que é da Unifesp, tem um artigo dele mostrando na Índia se faz muito chá de quebra-pedra justamente para diminuir a fotolitíase e acredita que o chá de quebra-pedra tem uma ação anti-inflamatória, anti-edema, facilita assim a descida do cálculo. Entretanto, chamar a atenção que em mulheres, vocês utilizarem aumentando a quantidade desse chá, ele tem um efeito aumentar o fluxo vaginal. Então, tem dismenorreia e gestante pode ser abortiva. Eu perguntei ao Papa da nefrolitíase do país, aí, da Pontifraude Maria Nestor Short, que mais falam isso no país, se lá em São Paulo o chá de quebra-pedra tinha esse distúrbio nas mulheres, ele disse que não, está no teu livro, que é abortivo. E aqui na polícia eu comecei a perguntar aos jovens que realmente tinham esse problema de dismenorreia, comumente vocês se utilizar, pergunte, ou seja, que pode dar esse efeito, e se tiver dismenorreia, se estiver gestante, aconselho que não. Vimos, aqui o cardiologista aqui presente, ele diz, filme é a beleza do coração. Na realidade, sim, diz a literatura, que aumenta assim o HDL como proteção cardiovascular. O nefrologista vai mais além. Ele diz que além de ter uma proteção, certo, cardiovascular, justamente entre os casais aumenta o humor e acredita que aumenta também o performance do casal na horizontal. E vamos tomar vinho com moderação. Outros sucos que poderão também fazer, aqueles sucos dilatados que tomam, que a gente são os sucos industrializados, parecem ser muito mais ricos em oxalatos e outros para desconto. Bebidas alcoólicas está aqui. Existe realmente, é uma correlação linear. E quanto maior quantidade, e mais pinga em mim, aí na realidade vai ter isso aqui. Isso, o álcool tem uma ação do levar um hipercilinismo, com aumento da reabsorção tubular de sódio, diminuindo assim a reabsorção tubular de cálcio, inicialmente há um aumento do lactato cérebro, consequentemente aumentando assim a excreção de cálcio e bem como também de ácido úrico. Cerveja, principalmente em pacientes gotosos, que a cerveja vai produzir, que é justamente isso que vocês estão vendo aqui, consequentemente vai aumentar as crises de gota. Então, mostrando que álcool com moderada quantidade, a literatura mostra que 60% diminui a formação de cálculo aqui nos pacientes, por causa do aumento da violência. E aqui tem esse rapaz aqui, infelizmente, aqui, que é clássico da síndrome metabólica. Puramente aqui, olha aqui, todo dia tomando aqui a chamada, a cachaça que ele mais gosta do estado vizinho aqui, que é a Ibioca, como ele já disse, a barriguinha da síndrome metabólica, e deve ter assim que a síndrome, ou seja, da gota. Então ele dispõe a ter a chamada cálculo de ácido úrico. E aí, ainda mais que você percebe que esse acaba. Medidas gerais, todo litiásico mostrar para ele. Certo que ele tem que tomar em torno de 2 a 2,5 líquidos por dia. Essa história de dizer, tome 3, 4, 5 litros de líquido por dia, não, gente. Isso não deve fazer, porque em vez de você melhorar, vai piorar, porque você vai diluir o citrato urinário, então vai diminuir a defesa. Se quiser perguntar ao paciente, 30 ml por quilo de peso dá muito bem a quantidade de líquidos em 24 horas. Orientar que ele não tome durante as refeições é outra situação, que às vezes, não, durante o meu almoço eu tomo 2 líquidos de litro, esse também durante as refeições, em vez de melhorar, vai piorar. Evitar, como disse, diurese excessiva, controle da diurese, cuidados especiais no calor exercício,
E daí mostrando que a hidratação é ao longo do dia. A dieta, como já foi orientar, diminuir sal, diminuir hidratos de carbono, restringir proteínas e aumentar frutas cítricas, principalmente as que tem no suco de limão, que é muito mais rico, certo, em citrato. E aqui, mostrando que tratamento medicamentoso, eu falei que se trata para vocês estudantes em todos os tipos de cálculo, exceto em cálculo de infecção. Faz esse trato com o objetivo de alcalinizar e reduzir a precipitação de tanto cálculo de ácido úrico, como evita a agregação do oxalato de cálcio. Entretanto, são as indicações: hipocitratura, hipercalciúria e hiporiglusuras. E contraindicado mais uma vez, justamente no cálculo de ácido de infecção do trato urinário. Aí agora pergunta-se: o que há de novo na nefrolitíase? Então, mostra as pesquisas recentes que pedra nos rins aumenta os riscos cardiovasculares aqui em 31% de estabilizamento até de infarto do miocárdio desses pacientes. Isso foi visto no acompanhamento de quase mais de 15 mil pacientes, isso aqui. Aí, desses 15 mil aqui, 4.564 eles sofriam de cálculo, esses tinham cálculo renal, sabe? Aumentando aqui, olha, o risco de doenças cardiovasculares para 38. Quando eles retiraram os pacientes de litíase, realmente aumentou, certo, para os riscos cardiovasculares em 31%, quando eles excluíram esses pacientes que tinham diabetes, hipertensão, obesidade e tinha dislipidemia. Isso foi apresentado no Congresso, mostrando que é uma crescente, uma evidência que a nefrolitise parece ser uma doença associada ao aumento de riscos, quando tem hipertensão, doença arteriocoronariana, síndrome metabólica e doença aqui, certo? Diabetes. Por outro lado, aqui tem sido esse trabalho, vocês vejam que há uma sequência e que vai apresentando na literatura 2010, 2011 no Nefrólise da Transporteixo, mostrando esses dois portugueses no Congresso. Eles mostraram que os formadores de cálculo têm mais alta prevalência de infarto do miocárdio e AVC. E depois mostrou aqui já em 2012 e do American Kidney Disease em 2013, cálculo, nefrolitise à base de cálculo, síndrome metabólica e riscos cardiovasculares, vocês mostrando aqui que a nefrolitise aumenta a doença renal crônica associada à hipertensão, síndrome metabólica. Aqui começa por isso que começa a levar o endurecimento dos grandes vasos, consequentemente vai haver certo aumento de mortalidade cardiovasculares. Então é hoje que se pensa que calculose renal não é só um fato de ser uma supersaturação, e sim mostrando que a literatura tem a ver com o aumento que tem cálculo de riscos cardiovasculares e aumentando a taxa de mortalidade. Então, é isso do ponto de vista das chamadas, na prática de vocês, sempre vão ser acuídos: eu posso comer isso, eu não posso, eu devo comer. Então, outro dia chegou no ambulatório, o doutor me ensinaram que a película da moela da galinha diminuía, eu botei os cálculos para fora. Ainda mais se a galinha se for caipira. Então, eu pergunto: isso é bom, doutor? Eu disse: o cálculo foi expelido, continue tomando, só não tome veneno.